Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, iremos aprender com um rei que não temia os seus inimigos e tinha uma confiança em Deus inabalável. Estou falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi era um guerreiro que não perdia batalhas. Pelo contrário, vencia todas. Mas ele era um guerreiro que primeiro vencia suas batalhas espiritualmente. Antes de qualquer batalha, Davi orava e esperava em Deus. Somente quando Deus falava, pode ir, Davi, porque eu entregarei os seus inimigos nas suas mãos, aí Davi ia. Não partia para nenhuma guerra sem antes vencê-la primeiro no campo espiritual. Se todos nós tivéssemos esse hábito de, em tudo que fizermos, colocarmos Deus diante dos nossos problemas, não perderíamos batalha alguma. Vamos ver uma das declarações que Davi fez. Salmos capítulo 27, versículos 2 e 3. Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Isso é uma declaração de uma pessoa que confia plenamente em Deus e não tem dúvidas no seu coração. Não há dúvidas na declaração de Davi. Lembram quando ele enfrentou Golias? Ele declarou: quem é esse incircunciso filisteu para enfrentar o Senhor dos Exércitos? Davi era tão confiante que ele sabia que o Senhor estava diante dele antes dele atacar os seus inimigos. Aqui neste salmo fica bem claro isso porque ele diz: quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ele já sabia disso. Davi já declarava a vitória antes dela acontecer. Ah, pastor, mas Davi enfrentava outro tipo de batalha. Nós não lutamos contra exércitos. Aí que você se engana. Davi, como disse inicialmente, primeiro guerreava contra os inimigos espirituais, pois ele entrava em oração, após Deus revelar para ele que ele poderia ir contra os inimigos, ele ia. Por isso, a confiança de Davi não se abalava, porque ele era um rei com uma sabedoria extrema. Na Bíblia, se pegarmos as histórias dos reis que foram vencedores em suas guerras, todos eles, antes de ir para a batalha, oravam e esperavam em Deus. Mas aqueles que se precipitavam e iam sem orar e sem se aconselhar com Deus, quebravam a cara. Vimos isso outro dia com Josué, que por excesso de confiança, após vencer a batalha de Jericó, mandou uns espias para a cidade de Ai. Quando eles retornaram com um relatório dizendo que haviam poucos homens naquela cidade, Josué, ao invés de dizer: obrigado, meus amigos, vocês espiaram, agora aguardem porque eu vou orar a Deus e pedir a sua direção. Ele simplesmente ouviu os homens e mandou 3.000 soldados para guerrear, que perderam a batalha. Muitos vão dizer: ah, ele perdeu porque havia maldição entre o povo. Sim, verdade, mas se ele tivesse orado antes, Deus teria revelado e ele não teria perdido a batalha. Deus teria falado com ele, teria mostrado aonde estava a maldição. A diferença está em colocar tudo diante de Deus antes de colocar em prática. Vou repetir. Davi primeiro vencia suas batalhas espiritualmente para depois vencê-las fisicamente. Davi nunca deixou de orar, seja para pedir socorro a Deus quando tudo parecia perdido, para pedir conselhos antes de uma grande batalha ou para agradecer as bênçãos que recebia. Davi orava fervorosamente. Então, eu creio que ficou claro para todos nós qual a principal arma que Davi usava contra os seus inimigos: a oração. Se todo cristão orasse fervorosamente como Davi, venceria mais as suas batalhas e teria uma confiança inabalável como ele tinha. O problema é que muitas pessoas só oram dentro das igrejas ou só fazem todos os dias as mesmas orações. Aí se torna uma oração repetitiva que, quando a pessoa começa a orar, Deus já sabe de cor e salteado o que ela vai falar. Oração é você falar com Deus como se estivesse conversando com Ele. É como se você estivesse falando com o seu pai ou com o seu melhor amigo. Só que o seu pai ou o seu melhor amigo não podem te ouvir e te ajudar da forma sobrenatural que Deus pode. Deus pode isso. Ele pode te ouvir, pode te responder e pode te ajudar. Mas vejo tantas pessoas dentro da igreja sendo atacadas pelo maligno e deixando-se abater. Onde está a sua confiança em Deus? Será que você tem orado o suficiente? Uma das maiores armas do cristão é a oração. Se você orar e colocar suas petições diante de Deus antes de qualquer coisa, suas lutas primeiro serão vencidas espiritualmente para depois você vencê-las fisicamente. Quando falo de batalhas,
Estou falando de tudo aquilo relacionado a algo que você está enfrentando em qualquer área da sua vida. Por exemplo, você vai ao médico e ele faz um exame inicial em você e pelos sintomas diz que pode ser algo sério. Quando o médico fala isso para qualquer pessoa, já sabe que abala o emocional da pessoa, principalmente quando ele diz, vai ter que fazer uma biópsia. Aí a pessoa já pensa logo em algo maligno. Então, antes de fazer o exame que leva alguns dias para ser marcado, você não pode se abater, se prostrar e achar que já vai morrer. Você tem que todos os dias se ajoelhar, orar e clamar a Deus, pedindo que a cura venha antes dos exames. Desta forma, você está lutando primeiro no âmbito espiritual para depois ir fazer o exame. Deus já estará diante da situação e a vitória é certa. Ah, pastor, e se vier um resultado negativo do exame? Se você orar já pensando nisso, com certeza virá. Quando oramos e falamos com Deus, temos que confiar que as nossas orações estão sendo ouvidas e atendidas por Ele. Porque a partir do momento que você ora, mas pensa, e se vier o resultado negativo, você já está colocando a dúvida na sua oração. E o poder de Deus não vai agir. Deus não opera na dúvida, Ele opera na certeza. A fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que você espera em Deus em oração. Se você não tem certeza que Deus pode fazer, então de nada adianta a sua oração. Dei esse exemplo para vocês falando sobre uma doença, mas poderia ser no trabalho, orar para Deus abrir uma porta de emprego. Poderia ser também no casamento que só vive em brigas e quase terminando. Ore, antes de chegar em casa, amarre os demônios que agem na desunião do casal. Tudo é uma batalha espiritual, tudo. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem essa arma à disposição, mas não usam. Muitos até acham que brigar todos os dias com o marido ou a esposa é algo normal. Muitos acham que um problema de saúde é algo normal, por causa da idade. O problema é que a normalidade está destruindo a vida de muitas pessoas. O diabo vive enganando as pessoas, colocando na cabeça delas a normalidade das coisas. Tudo é normal. Aí, uma doença, a pessoa já acha que é algo na idade, ou que comeu algo que fez mal. As brigas no casamento são algo normal, porque, afinal, o casamento não está nada bem mesmo. Já está para acabar. Muitos se divorciam. Se você aceita todas essas coisas e nada faz, elas realmente se tornarão algo normal na sua vida também. Para finalizar a mensagem, gostaria que vocês colocassem em prática algo que vou ensinar agora para vocês. A vida de oração para o cristão não deve ser só em momentos de batalhas. Deve ser, no meu modo de ver, principalmente em momentos de paz. Porque em momentos de paz as pessoas acabam relaxando e param de ler a Bíblia e até de orar. Muitas pessoas têm o dia corrido e quando chega a noite estão exaustas e não conseguem orar por 5 minutos e cair no sono. Comece a fazer diferente. Acorde meia hora mais cedo e entrega as primícias do seu dia ao Senhor. Acorde dando bom dia, Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E durante os primeiros 30 minutos do seu dia, converse com Deus. Consagre a Ele o seu dia e deixe Ele cuidar de todo o restante dele. Deus cuida dos seus, mas você precisa falar com Ele. Apesar dele ser um Deus onisciente, ou seja, tem ciência de todas as coisas, Deus sempre espera a nossa oração. Aí você pode pensar assim, mas se Ele já sabe do problema que estou passando, por que Ele não resolve logo? Deus nos dá o livre-arbítrio até para podermos ficar ou não no problema. Ele fica só esperando as nossas orações para Ele poder agir. Entenda o seguinte, muitas pessoas confundem livramento de situações problemáticas. Quando Deus nos livra de algo, Ele não está esperando as nossas orações. Ele está tomando conta de nós. Mas quando surge um problema em qualquer área da nossa vida, Ele não vai agir se a gente não for até Ele, porque Ele precisa saber se você quer resolver a situação. Ah, pastor, até um problema de saúde, estou com tanta dor e parece que Deus não está fazendo nada. Como disse, há situações de livramento e há situações de oração. A oração serve para você agradecer, para você pedir ajuda e clamar, pedir proteção, pedir até por livramento. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É isso que você tem que fazer. Ore, em todos os momentos, ore. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que a oração é a maior arma que nós temos para vencer as nossas batalhas. Davi era um homem que nunca perdeu batalhas, porque em tudo ele colocava primeiramente a oração. Ele fazia primeiro a oração e depois esperava a sua resposta. Se todos nós fôssemos imitadores do Senhor Jesus, que sempre orava, imitadores de Davi,
que sempre orava, e de todos os seus servos fiéis que venciam batalhas e oravam antes, nós não perderíamos tantas batalhas. Pai, que essa mensagem possa abrir o entendimento de muitas pessoas e elas possam ver que a oração é a maior arma que elas têm para vencer os seus inimigos. Eu te agradeço por toda essa mensagem e agradeço por tudo aquilo que tem feito por nós. Peço também uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que ficou até o final ouvindo essa mensagem. Eu lhe peço, abençoe a vida dessas pessoas. Eu lhe peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, coloque em prática a oração. Essa é a sua maior arma. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.